Bom, eu queria fazer um agradecimento inicial aí a vocês por terem me convidado para fazer esse papo. Hoje é o Dia da Ciência, né? Então eu acho que é muito bacana a gente estar num dia em que a gente está vendo tudo que está acontecendo aí e a importância de você olhar para dado a partir de um amplo conhecimento teórico para conseguir entender como é que se toma uma decisão, né? Então, acho muito bacana a gente estar discutindo exatamente nesse dia, tá? E aí, parabenizar todo mundo que está aqui e agradecer, porque mesmo que vocês não estejam na parte acadêmica do negócio acadêmico de instituições de ensino superior, né, vocês se dedicam a isso. E o fato de estar aqui para ouvir as nossas palavras, né, para ouvir o que eu tenho para falar, por exemplo, já para mim já é um alento grande, né? Eu venho batalhando muito para conseguir fazer com que as empresas tomem decisão baseada em ciência, né? Tudo que a gente faz em gestão, a gente chama de ciência social aplicada. Então, se você digitar algumas palavras-chave no Google Acadêmico, vocês vão ver que tem uma infinidade de coisas que já foram testadas e não precisa da gente ficar... esse é um dos pilares fundamentais na Illumio, né? É não jogar o dinheiro alheio fora. Não tem por que eu chutar se eu tenho evidência científica de como eu devo fazer algo, seja em qualquer tipo de organização, tá? Eu tenho 47 anos e o meu primeiro trabalho já foi de acadêmico, tá? Então, aqui é um papo de acadêmico, né? Apesar de eu ser executivo de empresa, aí, como o Gustavo colocou, né? O que eu sou de verdade é um professor que aplica ciência nos negócios, simples assim, tá? Eu vou passar uma apresentação para ir orientando, mas desde os 14 anos que eu trabalho com isso, né? Eu comecei na cultura inglesa, eu estou aqui em São Paulo, em Higienópolis, a 2 quadras aqui da minha casa. Com 14 anos eu comecei a dar as monitorias, né? E com 16 eu já trabalhava ali na assessoria de marketing. Então, o que eu vou contar para vocês aqui é o que eu faço a minha vida inteira, ok? Mas aí eu vou dividir uma tela e eu vou tentar ser rápido com vocês para a gente não, não passar do tempo, tá? E poder dialogar aí, né? Vocês conseguem ver minha tela inteira? Tá Sim, sim, ok, conseguimos. professor. Então vamos lá. Eu acho que a gente foi bacana porque eu acho que vai ser complementar. Eu pensei a minha fala muito a partir do que o Thiago colocou. Eu tinha visto as campanhas antes, né? E eu achei bacana. E eu falei, poxa, mas dá para mostrar que tem evidência, dá para mostrar por que do ponto de vista científico isso funciona. Mas ao mesmo tempo eu acho que é legal trazer outros insights que outras empresas de outras empresas que estejam aí trabalhando no mercado. Então, eu trouxe um documento que depois vocês, inclusive, podem acessar na íntegra aqui, tá? Mas para vocês conhecerem um pouquinho da gente, agora eu estou mais cabeludo, né? Mas esses são os meus 2 meninos lá. O que está aqui no centro é o Diego, que é o sócio fundador comigo, e o Felipe. Os dois são irmãos, né? O Felipe Seniz, ele veio 4, 5 anos depois. O Felipe teve uma trajetória de... O Diego cuidou, inclusive, de Fiat, viu, Thiago? Do digital de Fiat, quando ele teve na Léo. Depois ele foi para a FNASCA, aí ele foi para a Click, que é uma das primeiras agências de digital do Brasil, né? Sim, Sempre cuidando de Fiat e de Sadia, tá? O Felipe, ele fez uma série de coisas. O último cargo dele foi de diretor de planejamento na Loduca, trabalhando com A Vaca do Todd, trabalhando com o Nextel, né? Essa é a minha vida, esse é meu filme, e por aí vai. Foi o primeiro brasileiro a ganhar prêmio de eficácia comprovada de propaganda com aquela campanha dos pôneis malditos da Nissan, e por aí vai. E aí a gente decidiu aí abrir a Illumio, que tem aí como propósito ser uma empresa que é completamente fundamentada em data science. Mas não é data science esse negócio que se chama aí no mercado de data science. É ciência de dados de verdade, tá? Por que é ciência de dados? Porque a gente trabalha muito em cima de estratégia. Uma coisa que o Stachon falou que é muito importante. Quando você pensa em marca, você está pensando em estratégia, tá? Quando você pensa em performance, você está pensando mais na tática e na operação, ok? Então, marca, o que é marca? É aquilo que fica na cabeça da pessoa e que cognitivamente ela fala, não vou comprar essas outras, mesmo que elas
trabalhem com uma estratégia de maior qualidade ou de maior desconto, etc. Porque eu prefiro essa. Não é um comportamento que eu tenho, né? Então, construção de marca é um negócio muito complexo, porque a gente está falando de construir dentro do cérebro das pessoas mesmo, tá? E aí tem todo o resto do escopo da estratégia, mas aqui eu vou falar mais da questão da construção da marca via estratégia de comunicação, fortemente apoiada por estatística, e hoje em dia não tem como não aterrissar isso em plataformas tecnológicas para que você acelere as coisas, ok? E a gente trabalha isso tudo com muita teoria e com muito método. E é aí que eu acho que é a grande diferença do que se chama de data science por aí no mercado. Esse approach a gente faz aí, como eu falei para vocês, totalmente fundamentado na ciência. Isso aqui está aos seus 10 dedinhos de você, né? Aqui estamos falando para pessoas que provavelmente têm mais o costume de trabalhar com evidência científica, mas vocês sabem que, no geral, no mercado não é bem assim, né? Aqui eu coloco para vocês alguns, aqui na esquerda da tela tem alguns trabalhos aí só mais bacanas que eu acho que vale a pena comentar, e do lado direito eu não consigo ver, porque o meu, deixa eu mudar aqui, agora eu consigo. Alguns trabalhos feitos no segmento, né, assim, né, por que o Otávio veio falar para a gente? Além de professor de gestão de marcas e de retorno de investimentos em comunicação na USP, né, eu tenho uma empresa que fez aí, por exemplo, se vocês entram dentro do Virtus da Volkswagen, ele só responde porque eu fui lá e gerei o algoritmo para que ele pudesse trabalhar com Natural Language Processing, porque a IBM, a PwC e a Volkswagen não estavam dando conta de fazer. O que eu fiz? Teoria e método, né? Eu fui atrás de teoria, fui atrás de análise de método e foi quali aqui, ok? Ambev e Nestlé, para todos os bilhões que a Ambev vai investir desse ano em diante, estão sendo definidos a partir de um relatório que eu gerei para eles, que se chama Cosmos, né? Que quando você não tem dado passado para explicar futuro, que é o que a gente está vivendo agora, né? Não adianta trabalhar com modelo preditivo, com série temporal, que você não vai conseguir resolver nada, porque as variáveis mudaram completamente, certo? Se o que você paga hoje é culpa minha, né? Quando você vai na Latam Travel, aqui está Latam Airlines, mas está errado. Eles têm um simulador de preço, inclusive fazendo comparativo. Se eu colocar ponto para jogar ou se eu não colocar. Se o cara está me comparando com o decolar.com, como que eu tenho que agir, tá? Fiat, a gente fez um lead score que é um modelo preditivo que é praticamente mãe de Iná, que não deu tempo de fazer, mas a gente estava pronto para trabalhar com data science e aterrissar dentro do Salesforce, e já dá para o cara o framing que ele deveria, ou seja, se eu sei que ele está quente ou frio no lead, como trabalhar a régua de relacionamento e o que dizer para esse cara em função de algumas informações que ele preenchia para mim na landing page promocional, tá? E aí use XP Investimentos, desde essas marcas não serem conhecidas por ninguém, né? Até a Use ser considerada top of mind em seguros digitais e a XP Investimentos ter sido vendida por alguns bilhões para o Itaú, né? 49% na verdade. Todo o processo, desde a criação das personas, do território de desbancarização, até cada centavo que se colocava no YouTube ou na Rede Globo, partiu de projetos nossos, tá? Aqui a gente colocou só alguns. O que a gente fez já? A gente já trabalhou aí com Laureate, a marca mesmo, para definir que marca eles deveriam levar para o EAD. A Anhembi Morumbi, logo que entrou no crise lá do governo Dilma e começou a ter os problemas das quedas, né, no financiamento, eles procuraram a gente porque tinham que ser muito assertivos. Então, a gente fez Consumer Journey de todas as faculdades dentro da universidade e preparamos a estratégia de comunicação junto com a agência, dando suporte à programação de mídia, principalmente, mas também à parte de planejamento e criação, e depois mensuramos o resultado disso, né, com modelos muito robustos do ponto de vista de análise de retorno de investimentos, né? A análise de retorno de investimento é a regra de 3. A análise de retorno de investimento tem que ser feita com modelos multivariados, estatísticos muito robustos, tá? E tá aí algumas coisas que a gente fez, além do que tem aqui, fizemos já trabalhos para Pearson Education, para CNA e etc e tal. Vários trabalhos diferentes, tá? Desde trabalhos mais de pesquisa mesmo, né, quantitativa e qualitativa, a estratégias para definição e consultoria para definição de modelos de negócio, ok?
E a Ilumio existe desde 2011 e a gente já entregou quase 600 projetos, tá? 540 é quando a gente comemorou 9 anos agora no início do ano. Então, se vocês entrarem no site e colocarem o mouse em cima dessas bolinhas aqui ao redor, vocês conseguem saber qual é o projeto, né? O tamanho dele é a relevância que ele teve mesmo no faturamento da empresa, tá? Então, vocês conseguem ver a história inteira da Ilumio por lá. E alguns são cases, né? Quando você olhar lá, colocar, passar o mouse, alguns têm um case e vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz. E aí eu fui convidado para falar sobre isso, né? Para falar sobre campanha, impacto na comunicação e na retenção. E lembrar que o que a gente está vivendo na ciência, a gente chama de tempo de incerteza. É isso, tá? Por quê? Acabei de explicar. As variáveis do passado não explicam o que a gente está vivendo agora e nem explicarão necessariamente o que a gente vive no futuro. Logo, todas as informações que a gente tinha passam a não ser suficientes para que a gente tome decisão. E aí algumas pessoas agem de um jeito X, outras de um jeito Y, outras de um jeito Z, tá? Se a gente falar em tomada de decisão, algumas adiam as decisões, algumas cancelam as decisões, outras tomam as decisões de maneira mais acelerada do que tomariam e por aí vai, tá? Então, complementando a fala, e aí eu vou... eu coloquei algumas passagens muito importantes de um relatório que a gente fez e que eu já vou rechear com essa questão de como é que se comunica crise, né? Como é que se comunica em períodos de crise e em tempos de incerteza, a partir de alguns statements que eu vou colocar para vocês aqui de maneira rápida. De onde, acho que é importante saber, tem duas frases que eu gosto muito, né? Essa do Catherine, que é um problema bem desenhado, é meio problema resolvido. Então, uma das coisas que acontece em crise é a gente não ter preparado um plano de crise, né? E aí você vê a diferença entre a TAM e a Gol, né? Quando elas tiveram as quedas de avião, né? Em que você tinha até o presidente da Gol com um media training fantástico, é uma aula de media training que ele fez, né? Versus a TAM que se trancou e tinha um plano que era pro forma e não soube reagir de maneira imediata ali. O que acontece normalmente em crise? A gente começa a ter uma pressão por uma tomada de decisão. A pressão, ela estraga a performance até dos experts. É só vocês verem MasterChef, né? E quando é MasterChef profissional, o cara esquece o sal, tá? Por quê? Porque o tempo curto pressiona e você às vezes não vê as informações mais importantes. Por que a gente não vê em negócios? Porque não desenha bem o problema, tá? E aí tem uma frase do Drucker que é clássica também, que é a fonte de erro mais comum nas decisões é perseguir a resposta ao invés de fazer a pergunta. Então, nesse momento, você tem que se perguntar, do ponto de vista de marca, o que essa marca é? O que a gente sempre foi de verdade? É isso que a gente tem que comunicar. Não tem que sair desesperado fazendo as coisas, tá? Acho que isso está meio que no substrato da fala toda, está estruturando a fala toda do Stachon, quando eles não mudaram, você muda a tática, mas você não muda a posição, o que você quer ofertar, o seu posicionamento para o mercado, tá? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, porque senão você começa a ter uma série de caminhos a serem perseguidos e não tem muita clareza de qual é esse caminho. Quando você tem a pergunta certa, você chega lá. O que a gente fez aqui, então, para falar de teoria quanto de prática? Se vocês entrarem lá no LinkedIn da Illumio, vocês vão ver que a gente fez um relatório. A amostra aqui pode ser considerada pequena, mas ela é uma qualitativa, né? Qualitativa boa, a partir de 12, 13, 15, você já tem uma quali boa, tá? A gente falou com 85... Calma, amor. Primeiro é linguiça, que ela demora. A gente falou com 85... Calma, amor. Tô falando. Tudo bem aí? A gente falou com Olha, desliga o microfone. A gente falou com 85 C-level, né, de empresas de marketing e dados, para saber como eles estavam trabalhando nesse momento, e é óbvio que a gente mirou aí nas empresas que a gente percebia que estavam fazendo alguma coisa interessante. Para que isso? Porque mesmo a gente tem que ter essa clareza de que, com tudo que a gente sabe a respeito do assunto, uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você estar dentro dessa condição e ter que mudar também como empresa. A Illumio também está passando por isso, e a gente olhar, fazer um benchmarking é sempre muito importante, tá?
Então, eu vou dividir aqui os statements em dois assuntos principais. Não existe separação entre marca e performance, tá? As duas coisas têm que ser feitas juntas, ok? Mas a gente está em um momento em que você tem que priorizar alguns aspectos, principalmente do ponto de vista de recurso e de orçamento, e isso faz com que você tenha que deixar de lado algumas outras coisas, tá? Então, do ponto de vista de marca, tá? O que tem que ser pensado? A primeira coisa é trabalhar conteúdo autêntico. Não tem como, nesse momento, você seguir uma trilha que você nunca seguiu na sua vida, tá? E isso eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Reputação, né, tem um antecedente da reputação que é a autenticidade. Uma das dimensões da autenticidade é exatamente o matar a cobra e mostrar o pau, né? É você, de fato, ter dados e ações, fatos que comprovam aquilo que você é, né? Então, é muito importante você trabalhar nesse momento com os conteúdos o mais autênticos possíveis. Para todo sentido, tá? Se você for aderir a uma causa, se você for querer falar sobre... a gente passou por vários assuntos agora, né? Várias marcas colocando um arco-íris e aderindo à causa LGBT e por aí vai. Todos esses movimentos, eles têm que ser muito autênticos para a marca, sob pena de, nesse momento, como está todo mundo com nervos à flor da pele, né? E a gente está vivendo um momento de extremos em mídias sociais, rapidamente você entra na timeline de todo mundo para o bem e para o mal, tá? Então, uma maneira de não entrar para o mal é sempre trabalhar com aquilo que você é, com seus conteúdos mais autênticos possíveis. Agora, mais do que nunca, né? Keep it simple. A simplicidade no momento de incerteza, ela é super importante. Por quê? Porque algumas coisas têm que ser atacadas muito rapidamente. Então, a gente não está no momento de fazer um replanejamento e pensar uma nova big idea, por exemplo, né? Não faz sentido. Então, do ponto de vista de sofisticação, muitas vezes quem tem muito esse olhar vai olhar para aquilo que vai a mercado e vai falar, puxa, mas ainda não está bom o suficiente do ponto de vista estético, do ponto de vista da narrativa que eu queria trabalhar. A gente não está... É o que a gente tem para hoje e não dá para sofisticar, ok? Segunda coisa, né? Terceira coisa, conteúdos informativos, porque o utilitarismo vem muito à tona agora, tá? Não é que você não tem que contar, você tem que contar essa história embaixo do seu guarda-chuva de marca de qualquer maneira, tá? Eu não estou dizendo para ser completamente racional. Acho que esse recado o Stachon já deu de maneira brilhante, né? Eu acho que você tem que manter o posicionamento da marca, mas ao mesmo tempo você tem que dar conteúdo. Não dá para ficar no vazio e não dá para ficar numa campanha completamente hedônica, porque o hedonismo é a viagem pela viagem, né? E a gente está num segmento em que entrega muita coisa, entrega muita qualidade. Então, mais do que nunca, as instituições de ensino superior precisam começar a entender que você tem que ter o seu território de marca e você tem que ter fatos para comprovar que você pode ocupar esse território, certo? Adaptar para manter a solidez, né? É óbvio que tem que ter uma série de questões. Você pensa em regra de relacionamento, você vai falar de matrícula e você vai falar para ele ir até a universidade? Não faz sentido. Então, tem algumas coisas simples que a gente precisa revisar, mas ao mesmo tempo tomar bastante cuidado, de novo fazendo uma ponte com o que o Thiago já colocou, né? O nudge, que é aquela estratégia de tentar dar uma forçadinha, uma cutucadinha, ele pode ser muito mal visto nesse momento. Aproveite essa oportunidade, não perca tempo, né? Pode denegrir muito a marca e jogar contra ela. Uma campanha completamente fora do que do nosso segmento, a campanha que o Santander está fazendo, eu acho muito bacana. Eu acho que é um risco que eles estão correndo, mas eu acho que é um risco muito legal. Estou falando de uma empresa que tem um caminhão de dinheiro para colocar em mídia off, tá? Eles chegam e falam de mudanças em produtos que eles estão fazendo. E aí, no final, eles falam, olha, a gente pode errar, mas a gente vai continuar tentando. Né? Isso é muito legal, porque você gerou um mantra que você vai seguir. Né? É um pouco o que o Stachon está fazendo com a campanha dele. É um mantra que eu vou colocar e que eu vou persistir nele para que todo mundo entenda que isso tem tudo a ver com a maneira com que eu sempre me coloquei no mercado e com o apoio que eu posso te dar nesse momento. Em incerteza, as pessoas ficam com medo. Você não pode deixá-las com medo. Você tem que dar a segurança e você tem que dizer qual é o caminho. Sem conteúdo e sem uma adaptação desse conteúdo, não dá para fazer isso de maneira alguma, tá?
e pensar, sim, no seu ecossistema de proteção e solidariedade. É isso aqui que vai ajudar a continuar sendo coerente e a continuar tendo conteúdos relevantes. Isso aqui é o máximo que a gente pode fazer de branding hoje, tá? Por quê? Vamos entrar no assunto performance. Não tem como não dizer que performance dá resultado imediato e existem momentos específicos, né? No caso do ensino superior, notadamente ele sempre foi final de ano e meio de ano, em que a gente trabalha mais performance e a gente pode trabalhar branding no resto do período. Mas agora é hora de descer o sarrafo em termos orçamentários e de recursos da marca. Eu já falei, eu botei muito mais bullets de marca do que eu vou colocar de performance aqui, quase o dobro, tá? Mas é a hora de jogar a performance para cima também, porque você não pode perder o foco na marca e no posicionamento competitivo, mas ao mesmo tempo é a hora de capturar aquele cliente que é o meu cliente, não deixar ele haver navios e nem deixar ele ir para a concorrência. Qual o problema disso, né? Eu jogo mais orçamento para cá, mas eu forço mais na minha régua de relacionamento para lá, tá? Porque nesse momento eu preciso trazer o cara para dentro. E é fundamental eu fazer esse trabalho, né? Repensar mídias de massa, porque tanto do ponto de vista orçamentário, esse é o momento de a gente se orientar mais às pessoas, né? E é muito difícil você trabalhar 30 segundos para você contar uma história, a não ser que você tenha, como eu falei, um orçamento muito robusto e muito significativo para isso, né? É a hora de conversar mais com as pessoas. Mas tem que ter um trabalho integrado entre on e off, que eu vou falar mais para frente. E o que não mudou, eu acho que isso aqui, duas coisas não mudaram. A marca se faz pelo posicionamento que ela definiu. Se você não tem um posicionamento que gera diferencial competitivo, então não tem o que fazer. E na comunicação, frequência, volume e variância, tá? É isso que faz você conseguir atrelar os resultados de mídia aos resultados de negócio. Tem que ter frequência, tem que ter um volume que seja suficiente para garantir que a pessoa tenha sido impactada e tem que ter uma variância nesse investimento ao longo do tempo. Não tem como você falar que uma linha morta consegue explicar a variância de venda, né? Então você não consegue nem saber quando você tem um impacto ou não. Aí é muito importante saber que o off, ele gera mais resultado ao longo do tempo, né? Principalmente as mídias tradicionais, uma Globo da vida e tudo mais, e o on morre no mesmo dia, tá? Então eu faço Media Mix Modeling para uma série de segmentos, né? E como vocês viram, inclusive para educação. Mídia de performance morre segundos depois que você a fez, tá? Então se você for trabalhar só performance, marca não vai existir nunca, ok? E aqui mais alguns recados para daí a gente bater um papo. A primeira coisa, a mensuração tem que ser integrada também. E sem mensuração, você não tem a menor ideia do que está sendo feito e não consegue dizer de onde está vindo o retorno, tá? Então, branding e performance, on e off, são duas coisas que têm que ser vistas de maneira integrada. Pensar o ROI de maneira integrada, portanto, né, da comunicação, não tem uma separação entre on e off, não tem uma separação entre branding e performance. Tomar bastante cuidado com social listening, né? Ele é um indicativo, ele dá um cheiro, mas depois a gente tem que quantificar essas coisas, então ele não é um KPI propriamente dito, e é óbvio que tem que integrar as táticas de comunicação a modelos de captação e de retenção, né? Porque como a gente tem muita informação hoje sobre quem é o meu lead, para alguns deles eu vou trabalhar uma estratégia, para outros outra. Então, mas é bom saber qual dado está relacionado com o outro, né? A gente em pesquisa está muito acostumado a olhar as porcentagens, tanto por cento das pessoas concordam ou discordam com aquilo. Na verdade, a gente precisa saber qual é a relação de A com B, né? No índice de satisfação, para fechar aqui, esse é o meu último slide, no índice de satisfação de Disney, a área mais bem avaliada de Disney são os banheiros, ok? Então, se eu fosse tomar decisão, eu diria, para de abrir parque e faz mais banheiro. Só que na hora que você faz uma regressão para explicar a satisfação, para explicar um boca a boca de Disney e para explicar a intenção de voltar a Disney, não tem significância. Não há relação, portanto, entre o que eu acho da qualidade do banheiro de Disney e a satisfação que eu tenho e a vontade de voltar para lá. Ali você vê as outras coisas falarem mais alto. Tá? Então, é na relação entre as variáveis que o marketing está e, portanto, a construção de uma marca ou a captação ou a retenção de um cliente. Ok?